Sejam muito bem-vindos ao canal Jesus e Jacó, Casas Irmãs, para mais uma das nossas conversas das quartas-feiras. Durante o mês de fevereiro, nós estamos trabalhando o livro Evangelho por Emmanuel, de Chico Xavier e Emmanuel, obviamente, no volume Comentários às Cartas Universais e ao Apocalipse. Vamos, como sempre, fechar os nossos olhos e fazer a nossa mentalização de paz, luz e harmonia para o nosso planeta Terra, na certeza que os nossos amigos espirituais estão conosco, escutando as nossas preces, levando os nossos apelos a Deus. Não vamos apelar pelo mundo agora, apelar pelo nosso planeta Terra, para que possa haver paz, harmonia, não as guerras, as violências brutais, não ao descaso ao meio ambiente, com a nossa mãe Gaia, que nos dá esta casa, que é nossa morada coletiva. Não a todas as negatividades que existem ainda neste mundo e que precisam ser transmutadas. Vamos vibrar luz sobre o nosso planeta. Vamos mentalizar uma imensa luz azul, o poder criador, se derramando abundantemente sobre todo o planeta Terra. Vamos pedir à nossa Mãe Maria Santíssima que cubra com seu manto sagrado a todos os seres ligados ao nosso planeta, encarnados ou desencarnados, e pedir ao Mestre Jesus, governador do planeta Terra, que a tua luz, a sua luz, Jesus, possa se derramar abundantemente sobre todos nós, nos trazendo dias melhores, de mais paz, mais harmonia, mais sabedoria e fraternidade. Que as tuas bênçãos, meu Deus, se façam sobre todos aqueles que sofrem, piedade e misericórdia, de todos que estão sujeitos de dores, em luto, nas ruas, sem teto, sem abrigo, os mais diversos sofrimentos, misericórdia de todos, meu Deus. Que possamos, todos nós, termos perspectivas de dias melhores, onde a paz abunde entre todos nós. Que assim seja. Muita paz. Amém. Bom, então vamos à nossa conversa da noite de hoje. Como já falei, livro Evangelho por Emmanuel, os comentários às cartas universais e ao Apocalipse, né? Francisco Cândido Xavier e Emmanuel, né? O texto de hoje é o texto Confiar e Servir. Mas antes de entrarmos efetivamente nos recados importantes de Emmanuel para o nosso bem proceder reencarnatório, né? Vamos entender um pouco o título, né? Então, nós temos aqui confiar, né? Claro que nós sabemos o que é confiar em sentido comum, né? Quando você crê, você tem a certeza de que aquilo é verdadeiro, é sincero, né? Mas existe um sentido bíblico que, na verdade, nós precisamos entender, né? Então, qual é o sentido bíblico de confiar? Confiar significa obedecer de boa vontade, mesmo sem conhecer os resultados. Eu confio se eu obedeço a Deus de boa vontade, mesmo sem saber os resultados que aquilo vai me levar, né? E a fim de que produzam frutos, a confiança em Deus, ela deve ser mais forte e duradoura que a confiança em nossos sentimentos pessoais e na nossa experiência, né? Em tempos difíceis, e é exatamente isso que nós estamos vivenciando agora, tempos bicudos, não é verdade? Nós podemos ser tentados a acreditar que Deus nos abandonou ou perdeu a visão para nós. Mas não, Deus nunca esquece de nós. Que essa mentalidade nunca chegue até nós, por mais rigorosa que sejam as provas que passamos, e sim, podemos ter provas bastante rigorosas. Infelizmente, nós estamos vivendo em dias de aflição, né? O planeta Terra vive em dias de aflição. Mas colocar a nossa fé em Deus
significa que não iremos desistir nunca. Vamos continuar, vamos aprender, vamos crescer, mudar o que precisamos mudar. Quando confiamos em Deus, se passamos por situações bastante desconfortantes, né, sabemos que algum motivo tem. Nós espíritas sabemos que as nossas provações de agora têm origem em situações de vidas passadas. Então nós precisamos ter as forças, pedir a Deus a resignação para que nunca desistamos de estar firmes e fortes com Ele, né? Então, quem confia em Deus vai enxergar Deus simplesmente como um refúgio. Nada vai temer, vai cultivar a alegria dentro do possível, a alegria possível nessa nossa vida, né, de provas e expiações. É saber ter firmeza, ter coerência com os seus valores, principalmente os valores morais pregados pelo Cristo, né? É ser grato, é ter paz, é ter tranquilidade. E aí tem um salmo que eu gosto muito, muito mesmo, que fala exatamente da confiança em Deus, externa essa confiança em Deus, que é o Salmo 23, e que eu vou pedir a vocês paciência, porque eu vou lê-lo. É um salmo muito lindo, é um salmo que quem está vacilante precisa recitar todos os dias com fé. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra ou da morte, não temeria mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unge-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia divina me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. Gente, esse salmo é poderoso, é um salmo que trabalha a nossa confiança. Todos nós que estivermos vacilantes na nossa fé, vamos introduzir o Salmo 23 na nossa rotina diária de orações, né? Então, vimos um pouquinho o que seria confiar, confiar em Deus, né? Então, vamos ver agora o que seria servir. O título da mensagem é Confiar e Servir. Então, servir a Deus é ajudar aos que necessitam de auxílio. O serviço cristão, ele nasce por amor genuíno por Jesus Cristo e Deus nosso Pai, né? E do amor e da preocupação por aqueles que eles, Jesus e Deus nosso Pai, nos dá a oportunidade de ajudar, assim como a orientação de como realizar essa ajuda, né? O amor é mais do que um sentimento. Quando amamos alguém, queremos ajudar essa pessoa, né? E precisamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós mesmos. Isso é servir a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Mas para servir a Deus, nós precisamos ter maturidade espiritual, né? Muitas pessoas não cumprem o seu chamado do serviço divino porque estão vivendo de forma infantil e só querem receber, apenas receber. Quando uma pessoa amadurece espiritualmente, ela está pronta para enfrentar todos os desafios sem sofrer demasiadamente por isso. Claro que com os desafios, às vezes nós paqueamos um pouco, mas o importante é que não façamos disso um sinal de desistência, né? A gente tem que entender a importância do nosso papel e da responsabilidade que assumimos para com Deus e o serviço do bem. Nós precisamos estar cientes
de que vamos sim encontrar obstáculos, mas isso não pode nos impedir de prosseguir. A postura daquele que já entende que é um servo de Deus deve ser perseverança diante dos desafios e das necessidades e humildade para aceitar as condições possíveis para que todos nós possamos cumprir o nosso papel de confiar e servir a Deus. E agora vamos às mensagens, às reflexões que Emmanuel nos traz sobre confiar e servir, né? Emmanuel nos diz que servir é a metade do êxito, a outra metade é confiar, né? Ou nós podemos dizer também que confiar é a metade e servir é a outra metade, a ordem não vai interferir, contanto que a gente confie e sirva, sirva e confie, né? E aí Emmanuel vem nos dizer que quem serve não pode ter propósito de compensação, né? E se serve sem esse propósito de compensação, ou seja, eu faço esperando que a outra pessoa retribua, faça de volta, me dê de volta, me entregue de volta o que eu entreguei a ela, né? Então, quem serve sem esse propósito de compensação vai acumular simpatia alheia e as forças do bem estarão inteiras ao redor daquela pessoa, né? E essas forças do bem são suscetíveis de trazer cooperação dos outros naquelas realizações, né? Que nós demandaremos ajuda, né? E quem cultiva a confiança nas leis divinas recolhe essa cobertura defensiva para a caminhada no cotidiano, né? Aliás, Emmanuel nos diz que a natureza é um parque de testemunhos do que afirmamos, né? Nós vivemos o reflexo das nossas ações, das nossas atitudes, das nossas palavras ao nosso redor, né? A natureza responde, o universo responde na mesma ordem em que confiamos, em que servimos ou não, que não sabemos fazer nada disso, que queremos apenas receber, né? Então, nós precisamos aprender a dar ao universo, dar ao outro exatamente aquilo que nós também gostaríamos de receber, mas não como moeda de troca, apenas como uma lei natural da vida, por uma questão de sintonia. Sintonizamos o que refletimos, refletimos e sintonizamos, né? Então, nós precisamos entender como funciona a vida. É só observar. Emmanuel nos relata algumas coisas importantes para a gente observar como funciona a vida na direção do bem, sempre na direção do bem. Desde os animais, as plantas, não é? Tudo prossegue de acordo com a vontade de Deus e sempre com uma boa finalidade, para o fim de atingir objetivos mais nobres. Então, ele nos diz que a planta que apoia a nossa vida, porque pela sua respiração, ela absorve o gás carbônico da atmosfera e libera oxigênio para que nós possamos respirar amplamente, sustentando a nossa vida, porque respirar é o ato mais automático e mais necessário à vida. E as plantas, nossas irmãs, né? Seres vivos, né? Apoiam a nossa vida nesse sentido. Mas a planta, ela vai seguir a orientação em busca do sol. Ela sempre vai se erguer à procura do sol, vai encontrar o calor desse sol, a fim de que aqueça a própria estrutura e se nutra dessa estrutura, né? A Emmanuel também nos diz que como a semente aceita o berço de barro, mas ela não se limita àquilo ali, ela não fica ali. Ela germina, ela aproveita aquele berço aquecido, nutritivo,
e ela vai germinar, e em breve tempo ela vai estender frondes protetoras, devendo ao barro que a acolheu, a hospedagem. E ela hospeda as suas próprias raízes ali, naquele barro que a acolheu como semente, né? E mais, Emmanuel nos diz também que o apóstolo Tiago, na epístola que dirigiu à cristandade, afirma em certo versículo, que é o versículo, capítulo 2, versículo 17: a fé sem obras é morta em si mesma. Então, meus irmãos e irmãs queridos, se temos fé, a nossa fé não pode ser uma fé sem obras, uma fé morta. Não pode ser somente aquela fé que crê que Deus vai nos trazer de mão beijada tudo o que necessitamos, sem que necessitemos, precisemos fazer o nosso movimento. Precisamos muito fazer o nosso movimento em favor de servir, em favor de confiar em Deus, em favor de que sempre teremos as forças, a orientação necessária quando estamos efetivamente dispostos e dispostas a servir a Deus, a amar a Deus sobre todas as coisas. Vamos deixar de lado essa fé inoperante, essa fé que não busca ajudar ao próximo, essa fé que fecha os olhos a tanta miséria, tantas coisas ruins acontecendo e que não nos faz movimentar as nossas energias para tentar modificar o que for possível ao nosso alcance essas situações terríveis que a gente vivencia no planeta Terra, no mundo de hoje. Então, tenhamos aquela fé colaborativa, aquela fé que busca a prática da caridade. Não deixe que a caridade venha pedir ajuda a nós. Vamos atrás da prática da caridade. Vamos ajudar de acordo com com os nossos potenciais. Não precisamos ter dinheiro para praticar a caridade, não. Podemos ajudar com os talentos que Deus nos deu, não talentos financeiros, mas os talentos de amor. Às vezes, uma palavra, um olhar amoroso é mais do que suficiente para praticar a caridade, para aliviar o coração das pessoas. Quantas vezes temos talentos diversos no artesanato, na culinária, e podemos, com os nossos talentos, ajudar pessoas que precisam, ou ensinando essas pessoas o que nós sabemos, ou trabalhando os nossos talentos, vendendo, ofertando o dinheiro que recebemos como prática da caridade. Então, meus irmãos queridos, vamos buscar essa fé operante, essa fé que nos leva a servir, que nos leva a confiar. E aí Emmanuel finaliza, né, a mensagem dele, né, dizendo o seguinte: recordemos o ensinamento e peçamos a Jesus nos auxilie a servir e a confiar. Lembrando, meus irmãos, que muitas vezes as pessoas acreditam que as bênçãos de Deus significam apenas termos segurança, vivermos protegidos, felizes, né? E não tendo que se preocupar com as coisas mundanas, né? Outros tantos pensam que ter as bênçãos de Deus significam dons para trabalhar e para simplesmente pregar para o Senhor, né? Mas Emmanuel nos traz que as bênçãos divinas não são somente essas coisas, né? Então, se nos acontecem provações, se nos acontecem coisas desagradáveis, né, elas também são bênçãos de Deus, porque nos ajudam a amadurecer, a crescer. É isso que nós precisamos, é para isso que aqui viemos. É para essa demonstração de fé, de confiança no serviço divino que nós precisamos nos ater. E que o Senhor seja sempre o nosso pastor,
que nada nos falte em força de vontade, em fé, em esperança de dias melhores, que possamos sempre ter a palavra amiga, aquela palavra que acolhe, aquela palavra que sabe enxergar, ter empatia com o outro. Muita paz, muita luz para todos nós. Que o Senhor esteja sempre conosco, né? Prepare sempre mesa perante os nossos inimigos. Unja as nossas cabeças com óleo e faça os nossos cálices transbordar em amor e em caridade, em serviço pleno, confiando em Deus sobre todas as coisas. Muita paz, muita luz para todos nós. Que assim seja. Vamos agora então ao nosso atendimento espiritual, solicitando aqueles que ainda não estão no seu cantinho da conexão, que para lá se dirijam, onde a nossa conexão possa ser mais plena, mais tranquila, mais harmônica, sem interrupções, sem ruídos externos, se assim for possível. Mentalizando o Mestre Jesus, trazendo Ele à nossa mente, trazendo o manto da Mãe Santíssima, com sua luz inigualável, até nós e nos envolvendo. Vamos nos sentir envolvidos e envolvidas no manto da Mãe Santíssima. Não esqueçamos de levar o copo de água para fluidificar, ou a nossa garrafinha para fluidificar, para que os nossos atendentes fraternos em 3, que já estão ao nosso redor, possam abençoar essa nossa água também. Vamos pedir a esses nossos irmãos queridos que atendam aos nossos pedidos, que humildemente faremos agora, mentalmente, conversando com eles. Se tivermos pedidos, se não, peçamos apenas paz, luz, harmonia, mas tenhamos sempre a certeza que Deus, nosso Pai, nos escuta, nos atende dentro da medida exatamente do que necessitamos. Tenhamos essa certeza. Muitas vezes, as respostas do Pai Maior chegam por caminhos inexplicáveis que não conseguimos entender, mas são essas respostas que necessitamos verdadeiramente. Que a Tua luz, meu Deus, se faça sobre nós. Abençoe esses nossos irmãos queridos, atendentes fraternos, que estão conosco, limpam a psicosfera dos nossos lares, limpam os nossos campos energéticos, magnéticos, para que possamos receber abundantemente todas as bênçãos que eles derramaram sobre nós neste momento. E já conversados com os nossos amigos queridos, mentalizando luz, paz, harmonia, vamos deixar que esses nossos irmãos trabalhem os nossos campos, derramando abundantemente sobre nós as bênçãos divinas de paz, de saúde, as curas que humildemente pedimos, as harmonias que necessitamos no nosso caminhar, na nossa vida. Peçamos paz, peçamos harmonia, peçamos o amor incondicional a Deus sobre nós e sobre todos os que nos cercam. E esses amigos queridos trabalham os nossos campos, derramando as bênçãos divinas que necessitamos diretamente sobre os nossos chakras coronários, chakra distribuidor que irá distribuir abundantemente todas as bênçãos recebidas pelos nossos chakras principais e secundários, fazendo fluir essas bênçãos sobre o nosso chakra frontal, o chakra do eu vejo, intuições, luz, paz, pensamentos harmoniosos e positivos, fluindo até o nosso chakra laríngeo, nosso chakra da comunicação, da expressão. Uma intensa luz azul se faça no nosso chakra laríngeo, que possamos saber nos expressar de uma maneira leve, não violenta,
transbordando amor com as nossas palavras. Essa luz, esses fluidos benéficos chegam até o nosso chakra cardíaco, trabalhando o amor, o chakra do eu amo. Amo a Deus sobre todas as coisas, ao próximo, amo a mim mesmo, a mim mesma. Paz e luz intensa verde da cura, rosa do amor incondicional e da compaixão. Essa energia flui até o nosso chakra plexo solar, intensa luz dourada se faz no chakra do eu ajo, eu realizo, que possamos ter energia, vitalidade para fazer tudo aquilo que é necessário para o nosso processo reencarnatório. Nossas emoções sejam abençoadas, iluminadas, tenhamos sabedoria e iluminação no nosso reflexo emocional. E essa luz desce até o nosso chakra sacral, o chakra do eu sinto, que saibamos sentir alegria de viver, prazer nas pequenas coisas, sentir que a criatividade nos estimula e nos ajuda no caminho do bem. E essa luz continua descendo até o nosso chakra raiz, vermelho intenso se faz, raízes brotam dos nossos pés, nos levando até o seio da Mãe Gaia, que nos alimenta e que também recebe, transforma e transmuta tudo que em nós precisa ser transmutado. E assim, nos sentimos um verdadeiro elo entre o céu e a terra, coronário e raiz, plenamente iluminados pelo amor de Deus, nos trazendo força, vitalidade, harmonia, curas, bênçãos de paz. Que Deus seja conosco, nos envolva em muita luz, tome conta dos nossos ambientes, dos nossos lares, nossos trabalhos, que a tua paz seja presente durante toda a noite de hoje, durante todo o resto desta semana. Que assim seja, muita paz. E que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare, nos acalme e nos dê uma noite de paz e tranquilidade, bênçãos divinas se derramando abundantemente sobre nós. Que assim seja, que assim seja. Lembrando a todos que quinta-feira temos o nosso Momento Gotas de Luz no canal e no sábado temos a nossa doutrinária presencial lá na sede do Bonfim, às 16 horas. Contamos com a presença de todos vocês. Muita paz, muita luz para todos nós. Amém. Está encerrado.